Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Solange, eu sou estagiária de psicologia. Eu iniciei um trabalho no Pestalozzi em março, mas devido à pandemia, muitos eu não conheço, mas não conheço pessoalmente, mas virtualmente estamos nos conhecendo e em breve vamos nos conhecer pessoalmente. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a psicologia. O que é a psicologia? Lá atrás, nós já tivemos muitos filósofos que especularam sobre a natureza da mente humana, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles trouxeram a especulação. E dessa especulação surgiu-se a necessidade da comprovação daquelas especulações deles, da onde veio a ciência. E hoje nós podemos dizer que a psicologia ela é uma ciência e uma profissão. Nós, psicólogos, temos o nosso CRP, a nossa cartinha, a nossa habilitação de que podemos exercer essa profissão, que estamos habilitados a saber lidar com aquilo que o nosso paciente venha nos trazer. E é muito importante, todas as vezes que vocês procurarem alguma ajuda, pesquisarem sobre este profissional, né, verem, se necessário for, se sentirem mais seguro, verificar a qualificação dele, se está cadastrado no CRP, isso é muito importante. Hoje, nós temos várias áreas de atuação de um psicólogo. Hoje, um psicólogo, ele não se resume só dentro de uma clínica, onde ele está ali, né, sentado, seu paciente está deitado no divã e ele está ali fazendo aquele trabalho. Existe esse trabalho, sim, também muito bom e prazeroso, ótimo, mas também hoje um psicólogo ele tem várias áreas de atuação. Ele consegue atuar no mercado de trabalho, em RH, nas contratações, nos novos funcionários, em conflitos internos que os próprios funcionários têm, né, com os seus gestores. O psicólogo consegue intermediar isso dentro das técnicas e aprendizagens que ele teve. Nós temos também o nosso psicólogo jurídico, onde ele pode trazer contestamento, observar a família, observar a situação, problema jurídico. Nós temos também o nosso psicólogo escolar, que consegue ali ajudar na direção, ajudar os professores, os alunos, os pais, conseguem dar um olhar se aquela criança, o problema dela é um problema psicopedagogo, onde ele precisa de um auxílio, de uma ajuda, ou se é um problema onde ela precisa realmente de uma psicóloga, alguns problemas que foram gerados na infância, alguns sentimentos gerados na gravidez, e aí o psicólogo ele é habilitado para conseguir ajudar aquela criança a colocar as dores para fora, ajudar os pais dentro desse processo, porque é um processo onde os pais se culpam demais, e nós precisamos compreender que não há culpa, nós seguimos a vida, né? E nem sempre conseguimos fazer tudo tão certo como imaginamos. Então, existem várias áreas hoje que é muito interessante o trabalho da psicologia. Dentro disso, como que acontece uma terapia? Uma terapia tem abordagens e cada profissional ele vai trabalhar a abordagem que ele melhor se identificar. O importante é a gente ter em mente que um psicólogo, quando ele entra em uma sessão terapêutica com o seu paciente, ele precisa trazer a desconstrução dele, porque não são os meus pensamentos, não são o que eu acho, mas sim eu preciso compreender aquilo que o meu paciente está me trazendo. Eu não posso colocar para ele as minhas questões, o que eu acho. Não, você deve fazer assim, você deve fazer aquilo. Por quê? Muitas vezes nós temos aquele amigo que sempre é gostoso de conversar, mas ele não é terapeuta. A amizade é algo muito bom, nós precisamos ter, faz parte da nossa construção, mas nós precisamos ter claro, o psicólogo não é nosso amigo.
Nós precisamos ajudar, uma ajuda profissional. Ele trabalhou duro, ele estudou, ele foi atrás de pesquisas, técnicas, testes, argumentações, perguntas certas para que você possa colocar isso para fora. E o amigo, ele não tem esse estudo pronto. Ele tem o senso comum, que são os nossos, né? Os nossos conselhos que a gente dá, gente, para adolescente. Ah, amiga, se ele não tá olhando mais para você, então bola para frente, vamos arrumar outro namorado. O amigo, ele sempre vai dar um conselho para acolher o outro amigo. Mas às vezes nós precisamos entender. Vamos, né? Entrei um pouquinho nessa coisa, de repente, um relacionamento. Olha, por que eu troco tanto de namorado? E o psicólogo, ele tem as ferramentas para entender isso. Nós temos também o psicólogo, uma abordagem comportamental, aquela onde você já deve ter ouvido, muita gente já ouviu sobre Skinner, que ele faz uma modelagem e vários experimentos com ratos. Em uma dessas modelagens, ele coloca o rato em uma luz. E quando ele aperta uma barra, o rato descobre repetidas vezes de que se ele apertar aquela barra, ele vai ter água. Então, ele começa a fazer isso de forma natural. O que antes não era tão natural, passou a ser natural. E a nossa sociedade, ela é muitas vezes assim. Nós temos comportamentos que já são modelados e nós nem percebemos. Quando nós começamos a trabalhar, sempre nos ensinam a chegar às 8, sair meio-dia para almoço, às 17 ir embora. Em todo esse período, nós temos que bater o cartão. Então, isso já é regra, ninguém precisa ficar falando. O primeiro dia te mostram onde passa o cartão, ou bate, ou o dedo agora, e depois você vai sozinha lá e fazendo. Isso é uma modelagem, isso é uma psicologia. Na sala de aula, quando o professor já chega e vai fazer a chamada, muitas vezes, se o professor já tem o hábito de chegar e fazer a chamada, e naquele dia ele não fez no início e deixou para fazer no final, porque ele acabou se esquecendo, porque ele já estava modelado a fazer no início, algum aluno vai levantar a mão e vai dizer: professor, e a chamada? Estamos já modelados a ter chamada todos os dias. Então, cada um de nós, psicólogos, nós iremos usar uma técnica melhor com o paciente. O paciente também, ele vai se identificar com a técnica do profissional. Precisa ter um entrosamento entre o terapeuta e o paciente, porque é um trabalho de mão dupla. Então, da mesma forma que o psicólogo, ele vai se desconstruir para te ajudar, para ir com você, para te levar ao autoconhecimento, para tirar as respostas que estão dentro de você, para te tirar daquela sensação de que nada muda, você também vai contribuir com ele. Então, essa identificação, ela é muito especial, rica e importante. Então, nem sempre você vai se acertar no primeiro psicólogo. Às vezes você vai passar em um, em outro, até dar aquele... Nós chamamos de report, aquela coisa que você gosta, é aquele, eu vou ficar com ele, eu gosto disso. Então, é nesse momento onde a terapia começa e existe assim, não podemos desistir da primeira sessão, porque existe uma construção de vínculo, então vem a primeira, segunda, e dessa forma nós vamos crescendo na psicologia, crescendo em nos conhecer. Porque o nosso conhecimento, ele é muito importante. Quando que eu preciso procurar um psicólogo? Hoje nós estamos vivendo um momento de grande crise. Uma crise socioeconômica, uma crise na saúde, uma pandemia que nós tínhamos a liberdade de ir e vir. E hoje nós, em muitos casos, não temos mais essa liberdade, temos horário. Antigamente, alguns meses atrás, nós podíamos... deu vontade de ir no McDonald's. Você pegava um carro e achava o McDonald's 24 horas. Hoje, nós estamos trabalhando com horários diferentes por causa dessa pandemia. Para muita gente, isso tem sido muito difícil. Pessoas que deixaram o seu trabalho e estão trabalhando home office agora.
Eu saí, eu espareci, agora eu tô em casa direto. Todas essas coisas, elas mexem muito com os nossos emocionais. E chega um momento que o nosso corpo começa a reagir a essas situações. Muitas vezes reage com uma síndrome do pânico, com uma ansiedade, com medo, com aquelas angústias que aparecem. Nesse momento, eu diria para você, procure ajuda. Não deixe o negócio, ir levando. Psicólogo não é para louco. Psicólogo é para a gente aprender a se conhecer. Nós temos crenças antigas e crenças limitantes que às vezes nos barram em procurar ajuda, mas ela é necessária. Então procura uma ajuda. Uma mãezinha que às vezes está sofrendo com alguma coisa com seu filho, não consegue compreender por que ele não dorme à noite, é tanto pesadelo, e aquela angústia vai tomando conta dela e da criança, a criança é agressiva. Procura uma ajuda. Os profissionais, eles são capacitados, eles vão te dar algum teste, vão conversar com você. É importante nós termos em mente que psicólogo, ele não tem bola de cristal. Nós sempre vamos trabalhar com aquilo que vocês nos trazem. Quanto mais vocês nos trouxer, mais ferramentas de trabalho nós vamos ter. Então, é muito importante a gente compreender isso. É necessário a gente entender o quanto é importante nos conhecermos. E eu queria deixar esse vídeo para vocês, a importância de nos conhecermos. Você se conhece? Vou deixar essa pergunta para vocês. Como que será? Como que eu sou mesmo? Eu estou perguntando se vocês conhecem, não é aquela aparência que nós vemos no espelho. É realmente lá dentro. Quem que eu sou? O que eu gosto? Como que eu posso fazer? Como que eu lido quando eu estou com raiva? Como que eu lido com situações indesejadas? É necessário que haja sempre um conhecimento. E eu quero fechar o nosso vídeo deixando aqui para vocês uma frase do Skinner que eu gosto muito. O autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se torna consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Então, quero deixar essa frase de reflexão para vocês. Agradecer por esse tempo e desejar para vocês uma semana incrível. Beijos!